Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do ciclo de palestras falando de Espiritismo. A USE Regional de Ribeirão Preto saúda fraternalmente a todos. E hoje teremos mais uma palestra com um tema bastante interessante. Estamos recebendo com muita satisfação o nosso amigo, nosso companheiro de USE, o Edgar Miguel, da USE, lá de Bauru, essa cidade tão linda, de pessoas maravilhosas. Temos vários amigos lá em Bauru, e é um prazer, uma satisfação. Mas antes de passarmos a palavra para o Edgar, vamos juntos unir os nossos pensamentos e agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, por tudo que temos recebido. Agradecemos também aos bons espíritos, nossos protetores, por tudo que eles têm feito por nós. Pedimos a eles que permaneçam conosco, nos protegendo, nos amparando, renovando as nossas energias físicas e espirituais, tão necessárias para prosseguirmos firmes em nossas caminhadas. Pedimos também proteção e amparo aos nossos lares, aos nossos familiares e a todos aqueles companheiros de jornada dessa humanidade que passa por um momento de sofrimento e aflição. Que todos nós possamos estar ligados a esses bons espíritos, ligados, acima de tudo, a Deus, nosso Pai. E assim, com Jesus em nossos corações, podemos iniciar mais esse trabalho. Edgar, seja muito bem-vindo, é uma satisfação muito grande você estar aqui conosco. E você escolheu um tema bastante intrigante. Estamos no escuro? O que você tem para dizer para nós sobre esse tema? Sobre o escuro. Um abraço e seja bem-vindo. Muito obrigado, Pascoal. Eu agradeço demais o convite da USE Estadual, o seu convite, e é uma honra para mim estar aqui, e uma alegria, porque eu acho que é uma oportunidade para a gente refletir sobre coisas que nos afligem, dificuldades que a gente tem, e que essas reflexões, eu penso, elas vão desgastando essas dificuldades, né? Elas vão diminuindo, porque a gente vai colocando sobre elas tantas coisas que a doutrina e que o Cristo nos trazem e que visam exatamente retirar as dificuldades de nossas vidas, né? Por incrível que pareça, dentro da doutrina a gente fala tanto sobre provas e expiações. Eu penso que o Cristo nos deu a fórmula para que a gente não tenha mais dificuldades, para que a gente não tenha mais provas e expiações e não tenha mais problemas, não é? Vamos ver isso hoje, se possível. O tema surge porque eu encontro com muitas pessoas e percebo em muitos corações que há o entendimento destes corações, dessas pessoas, de que estamos vivendo no escuro, que eu vivo no escuro, que cada um vive numa escuridão e que estamos em busca de uma luz, a luz do Mestre, o entendimento dele. E nós já temos elementos, já temos informações e já temos condições íntimas de compreender que não, que nós não estamos no escuro. Nós não vivemos cercados por uma escuridão. Que há um engano quando a gente visualiza o planeta Terra, quando citamos, quando ponderamos que ele é um planeta de provas e expiações, que há um engano da nossa parte quando a gente pondera que este planeta é um planeta que vive em trevas, onde não há luz presente aqui entre nós.
Não me parece concebível esse entendimento. Sim, não estou aqui numa posição inocente de compreender e de verificar que nós, seres humanos, produzimos nuvens profundas de escuridão, de trevas, através dos nossos pensamentos em grandes desequilíbrios, através dos nossos sentimentos totalmente desarmônicos, revoltados, através do medo que praticamente é uma constante na vida de quase todos nós. Nós estamos, sim, produzindo energias muito trevosas, muito pesadas. Isso é uma realidade, é assim que eu vejo. Porém, nós ainda não temos noção da profundidade, da intensidade e do poder da luz que emana do coração do nosso mestre. Se a luz do sol, uma luz aparentemente totalmente física, se ela, com extrema facilidade, espanca as trevas mais escuras da noite sem luz, sem estrelas, todos os dias, muitas vezes, a luz do mestre é absolutamente capaz e realiza essa função a todos os instantes. Não há, em última análise, sob esse ponto de vista que eu coloco, escuridão fora de nós. Não há. Não há no universo um local, um lugar, um tempo onde não brilhe poderosa a luz do amor do Pai. Não há. A mais profunda das cavernas construídas pelo homem, na sua insanidade, no mais profundo dos abismos construídos pela mente humana, no umbral e abaixo do umbral, brilha a luz do amor do Pai. Não pode haver dúvida. Mas pode haver um espaço, sim, né, onde a escuridão é profunda. E esse espaço, entendo eu, é dentro de nós. Ali, nesse espaço que ele é permanentemente construído e mantido pelos nossos pensamentos, pelas nossas crenças, pelos nossos pontos de vista e sentimentos, ali, muitas vezes, vibra a escuridão, a desesperança, a revolta, a ilusão. E a gente vê isso em muitas situações. Se a gente prestar atenção, vemos isso em muitas obras espíritas, isso sendo relatado, não exatamente dessa forma como eu estou dizendo, mas significando isso. Vou dar um exemplo, que eu submeto à apreciação de vocês, ao julgamento, inclusive, de vocês. Vamos ao nosso lar, né? Vamos ao começo do nosso lar, quando André Luiz se mostra ainda no umbral. A gente olha esta cena e pensa, puxa, André Luiz, 8 anos no umbral, certamente ficarei muito mais. Quantas vezes já não ouvi isso? Mas a gente talvez precise ponderar que contexto é este de André Luiz no umbral, só para que a gente tenha um exemplo e ponto de partida para conversar. André Luiz ficou 8 anos, ele descreve algumas cenas ali, né? Até que finalmente ele chega no que eu digo, no fundo do poço. Ele chega num momento de absoluto desalento, de absoluto desespero, de absoluta entrega à situação, de absoluto não posso mais, de absoluto eu me rendo. E finalmente ele resolve, sincera e limpamente, entendam isso que eu digo, e sinceramente se dirigir a esta luz, que é o Pai, ou o Mestre. E rapidamente ele percebe Clarencio, ele percebe o amparo, ele percebe a luz. Que aqui
ela tem múltiplos sentidos, né? Tem múltiplas dimensões. Eu estou falando da luz que clareia o ambiente. Estou falando da luz que simbolicamente nos fala da presença do Pai, da presença do amparo, da presença da esperança, e porque tudo isso são luzes. Então vejam, a luz não estava junto de André Luiz durante os 8 anos que ele não a percebeu? Estava, não é? Clarencio talvez estivesse ali o tempo todo. Se não estava presencialmente, estava pelos fios do pensamento, pela atenção. A mãe de André Luiz não estava sentimentalmente ou em pensamento presente, acompanhando milimetricamente, passo a passo, de André Luiz durante 8 anos. Claro que sim, gente. Claro que sim. Mas podemos dizer que André Luiz caminhou no escuro por 8 anos. Até porque talvez estivesse caminhando no escuro a sua vida encarnada inteira, a sua existência inteira, andando mais 8 anos no escuro. Mas a luz não deixou de brilhar em nenhum instante da sua vida encarnada e da sua vida desencarnada nesses primeiros 8 anos. É um pensamento inocente, na verdade, desculpe, infantil. Todas as vezes que a gente pondera como André Luiz. Quando a gente pondera, e muitas vezes isso acontece conosco, de que exista o desamparo. Dentro do entendimento do amor infinito do Pai, desamparo divino é uma incoerência lógica. É um absurdo. É um nonsense, é algo sem sentido. Como que um ser supremo, onipresente, onisciente, absolutamente bondoso, amoroso, desampara? Isso não é possível. E isso não é uma realidade. Então, estamos vivendo no escuro sob a ótica do mestre? Não. Na verdade, isso é uma verdade, né? Na realidade, posso dizer não. Ninguém vive no escuro. Mas nos sentimos no escuro. Criamos a escuridão através da forma como a gente vê o mundo e decide manter essa visão sobre o mundo, sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre como as coisas funcionam. O Cristo, quando ele trouxe tudo o que ele trouxe, e a doutrina espírita, quando aplica uma lente de aumento sobre o Cristo, olha com microscópio cada questão sobre o Cristo e sobre a vida, sobre o universo, sobre as suas leis, ela joga luz sobre essas questões. Então, estas questões estão esclarecidas, iluminadas, a descoberto. Mas nós muitas vezes temos decidido mantermos-nos de olhos fechados. E de olhos fechados, somente sobre esse aspecto, nós estamos no escuro. Vejam, eu vou repetir o que eu disse. Nós estamos decidindo nos manter no escuro. Quando é que a gente faz isso? Já que alguns que me ouvem podem pensar, puxa, mas eu peço tanto para entender, eu peço tanto para enxergar o que eu não vejo, eu peço tanto para compreender e não consigo compreender. E não vejo. E não me sinto amparado. Não é assim, gente? Eu sei que é. Isso significa, isso é uma realidade, eu sei. Isso significa que há um problema nessa questão, nesse esforço que nós estamos fazendo de enxergar a luz. Há um problema. Falta algo. E esse algo pode estar ao nosso alcance. Pode ser alcançado. Porque está, e eu direi uma coisa terrível, está ao alcance da mão. Você estende a mão
e recolherá e terá acesso a esse detalhe que falta para que a gente enxergue. Começando de Kardec, Kardec nos diz que esse detalhe chama-se egoísmo. E ele está certo. Orgulho, egoísmo, que evidentemente são as grandes questões que nós precisamos resolver. Mas eu não gostaria de interromper a minha reflexão dizendo simplesmente que nós somos egoístas. Isso não é uma novidade. Mas porque nós precisamos nos aprofundar nessa questão, enxergando o egoísmo. Em que ponto eu não estou vendo? O egoísmo e o orgulho, gente, nos mantém numa posição de adormecimento, de inconsciência, de ilusão. É isso que essas duas chagas fazem conosco. A gente... Por quê? Como? Através de determinadas crenças que a gente tem e mantém, que não são, durante muitos anos, questionadas. Vou dar um exemplo. Existe uma crença fortíssima dentro da maioria absoluta das pessoas que diz, a crença, que uma vida feliz é uma vida sem problemas. É isso que emocionalmente, porque no âmbito da emoção é onde a crença trabalha, que emocionalmente queremos. É isso, ter uma vida sem problemas, só para dar um exemplo, que emocionalmente, que inconscientemente nós verdadeiramente buscamos. Muitas vezes, isso significa que muitas vezes, ou todas, quando a gente ora ao Mestre, pedindo para que ele nos ajude, na verdade, se pudéssemos traduzir sob o impulso desta crença terrível, nós estamos dizendo assim em nossas preces: Senhor, me ajude para que esses problemas se afastem de mim. Me ajude para que eu não tenha estes problemas que me deixam infeliz. É isso, na verdade verdadeira, que estamos pedindo. E é isso que vibramos. É isso que está na essência da nossa prece. E é por isso que essa prece não é atendida. Porque nós não queremos a ajuda verdadeira do Mestre. Por quê? Porque, independente das nossas preces, esta ajuda do Pai absolutamente amoroso chega até nós. Diante de todas as dificuldades, diante de todos os desafios e exercícios que a vida nos dá, invariavelmente, com ou sem as nossas preces, nós recebemos do Pai o fortalecimento e a capacidade de vencer os exercícios e os desafios. Todos, sem exceção. Todos nós recebemos esta luz. A luz da ajuda, a luz do fortalecimento, todos nós. Sem exceção. Mas não enxergamos isso. Não enxergamos. Por quê? Porque as nossas crenças, que quase nos moldam e que fortemente, muito fortemente, influenciam a forma como a gente percebe a vida, essas crenças que não são questionadas, e por que não são questionadas, não deixam a gente perceber a luz que brilha ao nosso redor. A ponto de acreditarmos ou de começarmos a duvidar do amparo divino. E mesmo nós espíritas, mesmo os mais estudiosos da doutrina espírita, através de nossas falas e de nossos comportamentos,
mantemos essas crenças em funcionamento. Nós lamentamos o desencarne das pessoas ainda. Sendo que nós já fomos informados que desencarnar é se libertar. Que desencarnar é voltar para casa. E aí? Por que a gente continua lamentando o desencarne? Por que a gente continua lamentando os exercícios que nos chegam? Esses exercícios são chamados normalmente de nós de tragédias, de problemas, de sacrifícios, de provas, de expiações, né? E não os queremos. Não queremos aquilo que vai nos trazer paz e felicidade. Não queremos o remédio às nossas excruciantes dores íntimas, às nossas insatisfações mais profundas. Não queremos, é assim que estamos agindo, não queremos o remédio ao que vai trazer a luz externa do Pai para dentro de nós, que vai iluminar todo o nosso mundo interior, que no final das contas é o mundo verdadeiro, onde cada um de nós vive. A doutrina espírita, e aí a gente vê em muitos lugares Emmanuel nos dizer sobre a imensa importância da caridade, a caridade do conhecimento, ou não do conhecimento da leitura, porque eu sei que Emmanuel não se refere simplesmente a ela, mas a caridade que abre a consciência de cada um de nós. A caridade que liberta cada um de nós da única e verdadeira prisão, que é a prisão onde nós, muitas vezes voluntariamente, nos colocamos, que é a prisão da ignorância. Nós, de forma geral, generalizando, me desculpem, nós, apesar do impacto da doutrina em nossas vidas, ou pelo menos que ela é capaz de fazer, nós continuamos sem questionar as nossas crenças. Sem questionar. Eu vou dar um exemplo. O Salmo 23, naquela parte, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou em algumas versões, o Senhor é meu pastor e não me faltará, e o Senhor não me faltará. Essa parte do Salmo 23 de Davi, durante muitos anos me perturbou. Porque eu falava assim, puxa, o Senhor não me faltará. Ou, nada me faltará. Que coisa. Mas eu sinto essa falta. Eu sinto. E aí? O que eu faço com o Salmo 23? Posso admiti-lo errado? Posso admitir que o Salmo 23 está errado? Não posso, né? Não posso. Preciso admitir que eu não o entendi. Isso que eu preciso admitir. Que falta uma compreensão a respeito de uma série de coisas, pelo menos. Até que, finalmente, vivendo de um lado a percepção dessa falta, ou o sentimento de falta, ou de carência, como queiram, e, de um outro lado, a fortíssima impressão de que eu estava enganado, de que eu não estava compreendendo o que o Salmo estava me dizendo. Por conta desse conflito e por conta da inconformação pela existência desse conflito, eu cheguei à conclusão, que me libertou, entendo eu, que, sem dúvida, eu estava enganado, eu não estava compreendendo alguma coisa, e cheguei nessa conclusão ao compreender, ao entender de que tudo que eu preciso, eu tenho. De que nada me faltará do que eu preciso. E que, se eu ler
esse trecho do Salmo, como o Senhor não me faltará, isso também significa que tudo, absolutamente tudo, que eu e todos os filhos de Deus precisam para serem felizes a partir de agora, não amanhã, não daqui a 20 encarnações, não quando eu for um espírito de luz, não. A partir de agora, dentro das minhas possibilidades, num degradê infinito de níveis de felicidade, nada do que eu preciso falta para que eu entenda, para que eu me pacifique, para que eu me sinta amparado, para que eu tenha esperança, para que eu prossiga no meu esforço, no caminho que o Cristo coloca. O que aconteceu? Por que eu estou contando esse exemplo? Só para exemplificar a quebra de uma crença. O esforço que nós precisamos fazer para modificar crenças que normalmente não são discutidas por ninguém, por mim mesmo. Que não são, às vezes, nem percebidas que existem. Então, veja. E por que é difícil? Porque as crenças geram emoções, geram sentimentos. Acabei de dizer de uma crença, e a crença qual era? Puxa, eu não sou amparado. Ou por quê? Possivelmente porque eu não sou uma pessoa boa, ou não boa o suficiente, porque eu ainda sou muito imperfeito, porque eu sou um pecador, usando um velho termo, porque eu sou cheio de erros, porque eu sou um espírito imperfeito, usando um termo espírita. Então, certamente, o pai nem sei se me perdoa. Há ainda discussões entre nós espíritas se o pai nos perdoa. Por quê? Ignorância da nossa parte? Não sobre o texto espírita, certamente. Mas sim sobre nós mesmos, porque muitas vezes não identificamos por que ainda pensamos e sentimos mais do que pensamos dessa forma. Porque se racionalmente nós podemos concluir que, obviamente, o pai não perdoa, porque ele não se ofende, ou seja, ele não está de mal de mim, ele não está de costas para ninguém, ele continua com a mão estendida, ele continua me amando, ele continua me amparando, apesar dos erros terríveis que eu possa vir a ter cometido. Apesar da minha lógica chegar até tranquilamente nessa conclusão, o meu sentimento ainda traz para mim a culpa. A vergonha, o medo de não ser mais amado pelo pai. Não é assim, gente? Será que sou só eu? Infelizmente, não. Poderia ser, seria mais fácil. Então, esta crença... Então, o que é uma crença? Crença é alguma coisa que você não discute mais, que você interiorizou como sendo verdadeiro e que muitas vezes te move. Então, as crenças precisam ser questionadas, precisam ser alteradas, elas precisam evoluir também. Nós precisamos jogar fora algumas crenças para termos outras, mais amplas, mais coerentes, mais de acordo com o nosso nível, pelo menos intelectual. Precisamos elevar a parte moral, a parte sentimental, a parte emocional de dentro de nós, pelo menos ao nível da razão. Porque, convenhamos, né? Nós ainda não somos seres racionais, como dizem. Porque somos praticamente que controlados pelas emoções. Somos seres emocionais. Então, nós precisamos cuidar da parte emocional. Ela precisa ser educada, precisa ser trabalhada. Ela precisa ser enfrentada. Nós precisamos nos colocar diante de determinadas crenças que a gente tem, e aí, para facilitar, diante de determinados sentimentos que surgem dentro de nós e enfrentá-los, questioná-los,
Apontarmos os dedos a eles e perguntarmos assim, por que que você existe dentro de mim? Por que que eu sinto culpa? Só porque eu errei? E quem disse que o erro é proibido, sendo que ele é pedagógico, sendo que ele faz parte do processo de subida, de aprendizado, sendo que a grande tragédia não é o erro, mas é não querer eliminá-lo de nossas vidas. É não querer que ele deixe de existir, é não querer aprender com ele. Esta é a verdadeira tragédia da vida. Quando a gente se vê inferior, sendo que não somos inferiores, somos apenas ignorantes, é muito diferente. Muito diferente. Não gosto, rejeito, não concordo quando dizem que ainda somos seres inferiores. Entendo a conotação que é dada, mas acho pejorativa, acho inadequada. Por quê? Porque ela reforça uma crença de que nós somos incapazes. E nós não somos. Ninguém é incapaz. É óbvio que eu sou incapaz de amar como Cristo, muito menos. Eu sou incapaz de amar como Chico, eu sou capaz de amar como muita gente. Por quê? Eu sou incapaz hoje. Por quê? Porque ainda não me esforcei, porque ainda não tive tempo, porque ainda não vivi suficiente experiências para que isso, para essa capacidade instalada dentro de mim, desde o momento da minha criação, pelo Pai, se desenvolver suficientemente. Só por isso. Então, somos inferiores? Não, definitivamente não. Estamos, no máximo, inferiores. Mas estamos, de novo, ignorantes. Ignorantes, sim, admito. Inferiores, não. Porque o material do qual nós somos feitos é divino. Divino. E nós temos todas as capacidades dentro de nós. Então, a grande ideia, gente, é que a gente reveja as nossas crenças, a começar por identificá-las. Nós precisamos identificar, aqui uma crença. Essa crença não é lógica. Essa crença não é doutrinária. Ela não bate com o que eu já entendo do Cristo e do Pai. O que eu já leio, ela não bate. Não é assim que as coisas funcionam. Eu já sei disso. Uma parte de mim sabe, pelo menos. Uma parte de mim está convencida. Pois então, eduque a parte emocional. E como que eu faço isso? Já disse? Em frente. Olhe de frente. Se questione. E crie uma nova crença. Insista poderosamente. Como é poderosamente, Edgar? Insista constantemente, infinitas vezes, se necessário for, para que este lado emocional se convença que aquela crença estava errada e uma nova crença, mais evoluída, mais adequada, mais libertadora deve ser colocada no lugar. Por isso que eu gosto de dizer que quando a gente lê as obras básicas, Emmanuel, enfim, a gente apenas tomou ciência, mas não sabemos. Entendo eu, na minha forma de pensar, às vezes um pouco dura, porque acho necessário que eu seja duro comigo para que eu me discipline. Eu entendo que eu já li vários livros, eu tomei ciência dos conceitos que estão lá. Mas a maioria deles, a maioria absoluta, eu não sei ainda esses conceitos. Por quê? Porque não faço o que os conceitos dizem. Existe um conceito, uma definição que eu gosto muito, que norteia esse meu raciocínio, que diz assim: saber e não fazer é ainda não saber. Porque só sabe quem faz. Não quem diz. Não quem decora. Não quem repete. Não quem reproduz. Mas quem faz. Então, eu já fui informado
eu já tomei ciência, é outra expressão que eu gosto de usar, de que nós temos que amar os nossos inimigos. Eu já tomei ciência. Já faz vários anos, inclusive, que eu estou ciente disso. Mas sei? Não. Não sei. Não sei seguir este conceito tão importante. Mas estou me esforçando? Para saber? Esse é o grande X. Sim, estou me esforçando. E a vida me ajuda, porque a vida me dá desafios para que eu exercite o meu esforço. Então a vida me dá, aspas, inimigos, não podemos nem chamá-los assim, né? Para que eu exercite a minha vontade, para que eu exercite a criação de uma nova forma de pensar, ou, portanto, de uma nova crença, para que eu exercite esses músculos, aspas, né, numa analogia, esses músculos íntimos, esses músculos do meu coração, da minha mente, do meu ser, enfim, na direção deste conceito tão poderoso e tão complexo que é amar alguém que te fira. Como tudo é gradativo, como o próprio aprendizado precisa ser gradativo, e é, né? A vida amorosa me dá desafios dos mais simples, gradativamente aos mais complexos. Porque é assim que se ensina alguém. E a vida pretende me ensinar, e ensina todos nós. Então, eu tenho pessoas que não podem nem ser categorizadas como inimigos, certamente, mas que não concordam comigo, mas que não cumprem determinadas coisas, que prometem, mas que quebram acordos, mas que falam palavras ásperas, e por aí vai. Num crescendo de dificuldade que me ajuda a ter o esforço que eu consigo ter, que eu sou capaz de ter nesse instante, para cada vez mais eu me colocar na posição que nós chegaremos definitivamente um dia, que é a posição de lucidez, onde eu entendo o que está acontecendo dentro de mim a cada instante. Entendo porque estou me sentindo ofendido, entendo porque estou com raiva, entendo porque eu não tenho paz. E todas essas questões têm um motivo, que é o fato de eu ainda não saber determinadas coisas. Que eu só, por enquanto, tomei ciência. Então, é imperioso que a gente se volte para dentro de nós. Que a gente pare de se preocupar que fulano precisava ler esse texto porque ele precisa aprender. Eu preciso aprender. A grande, grande, grande preocupação de nossas vidas deve ser no que nós estamos nos tornando, o que eu estou fazendo no único lugar que eu posso realmente, substancialmente fazer alguma coisa, que é dentro de mim. Eu não vou me lembrar onde, a fonte, mas chegou até mim um texto, há muitos anos atrás, onde perguntavam para um grande espírito, que na mensagem nem estava nominado, que depois de tudo que ele falou de grandioso, de enormes ensinamentos que ele já havia colocado, qual que seria o último que ele poderia colocar? Importantíssimo. Que conselho ele daria a todos nós? E foi absolutamente espantoso o conselho final que ele deu nesta mensagem. Ele disse assim, que seria importante que cada um cuidasse da sua vida, realmente. A pergunta então é: estamos cuidando da nossa vida, realmente? E quando, é claro, que tudo precisa ser interpretado e compreendido, a pergunta traduzida, vamos chamar assim, se me permitem, é: estou cuidando do meu ser interior? Porque é lá onde eu vivo.
Eu não vivo aqui fora onde as pessoas me enxergam. Eu não vivo na minha casa de tijolos. Eu não vivo substancialmente nesse mundo encarnado, nesse mundo como encarnado. Eu estou, mas a minha vida acontece dentro de mim, através de como eu interpreto tudo que acontece fora de mim, de como eu sinto e compreendo todas as vivências que eu tenho, o fato de estar encarnado, o fato de estar tendo determinadas vivências, o fato de ter que usar esse cérebro, esse corpo com imensas limitações salutares e necessárias que graduam a minha experiência no ponto divinamente correto em meu próprio benefício. Tragédias, sob a ótica do Cristo e da doutrina, elas não existem. Mas, para mim, elas ainda acontecem. Por quê? Porque ainda sou escravo de determinadas crenças. Mas, ao ter consciência delas, a força dessa escravidão diminui e a luz começa a surgir. Ao ser escravo, vivo no escuro. Ao me esforçar para romper as algemas, os grilhões que me prendem nessa escravatura, eu começo a perceber a luz que sempre, que a vida inteira, a vida eterna inteira, desde quando eu fui criado, brilhou ao meu lado infinitamente, imensamente, porque é a luz do amor do Pai. E a luz do amor do Pai, essa questão tão incompreendida e incompreensível ainda, devo admitir, brilha dentro de nós. Brilha ao nosso redor. Mas ainda, na sua maioria, não é percebida. O meu pedido, o meu convite é para que a gente se volte para dentro de nós e cuide de nossas vidas. Quando eu falo isso, eu estou me referindo. Nós temos um plano autoeducativo sobre aquilo que eu não sei. Eu sei o que não sei. Nós já relacionamos, por exemplo, olha, não sei perdoar os meus inimigos, não sei perdoar determinadas coisas, não sei não ficar com raiva diante de determinadas vivências, não sei não ter medo diante de determinadas situações, não sei o que fazer diante de determinadas situações. Então, assim, todos nós podemos já fazer uma relação de questões que nós precisamos aprender. Aprender no sentido de saber para fazer. Depois disso, nós podemos fazer um plano do que eu devo fazer, do que eu poderia fazer para ajudar-me a libertar de determinadas crenças que fazem com que eu esteja preso, que me impedem de perdoar o inimigo, que me impedem de me perdoar, que me dificultam imensamente sentir o amparo do Pai e acreditar que eu jamais estou em desamparo. Então eu preciso ter um plano educacional de aprendizagem para mim. Para mim. E a doutrina e o Cristo dão infinitos caminhos para isso. Infinitas dicas, infinitos métodos para a gente se autotransformar. A questão é, queremos fazer assim? Porque se nós continuarmos a orar, pedindo para que o Pai nos ilumine, eu suspeito que não vai funcionar. Porque o Pai não vai acender a luz, a minha luz dentro de mim. Ele pode me iluminar. Eu vos dou a minha paz, Jesus dizia e continua a dizer. Eu vos dou a minha paz. Mas vocês são capazes de mantê-la? Talvez ele pergunte. Vocês são capazes de mantê-la porque ela é minha paz.
E se vocês não a mantiverem, ela se apaga. Eu vos dou a minha luz. E ele dá até hoje e dará para sempre. Mas eu a mantenho acesa, porque o combustível que mantém essa luz acesa é de cada um. E esse combustível é produzido à força da vontade e do esforço. Mas há tanta capacidade em nós, meus amigos. Tanta, todinha, ao alcance da mão. Ah, eu não consigo. Estenda a mão. Estenda a mão. Pegue. E você conseguirá. A pergunta 909 do Livro dos Espíritos é terrível, porque ela não deixa margem a gente escapar da conclusão de que pouco esforço nos falta. Por isso que eu coloco, é só estender a mão. Não é difícil estender a mão para a maioria absoluta de nós. É só estender a mão e pegar. E nós vamos ser mais felizes a partir de agora. Porque a noção de desamparo desaparecerá, porque começaremos a vislumbrar a luz presente, e não vamos esperar 8 anos, que nem o André Luiz, ou 20, ou 8 séculos, né? E nós poderemos já sentir a alegria do conforto, do consolo, da certeza de que não estamos sozinhos. Certeza. Nós saberemos que não estamos sozinhos, porque hoje a gente não sabe ainda. A gente vacilantemente apenas acredita. Bem, gente, espero que tudo isso seja útil a vocês. Obrigado pela oportunidade de pensar tudo isso de novo. E vamos abrir espaço a questões, caso hajam. Então, eu peço ao Pascoal que nos volte, não me deixe aqui falando sozinho. Não. Para que a gente possa analisar, quem sabe, dentro da minha capacidade e ponto de vista, se há alguma questão. Por enquanto não tem nenhuma, mas eu vou fazer uma, pode ser? Sem dúvida, você tem esse direito, claro. Obrigado. O Espiritismo, através dos seus ensinamentos, e a gente lê isso nas obras básicas, ele nos liberta, ele nos esclarece, ele nos consola. Por que nós tendo todas essas informações, todas essas orientações, até os próprios espíritos vêm, se comunicam e nos explicam as coisas, por que a gente ainda tem dificuldade para esticar a mão, usando essa alegoria que você fez aí? Por que tanta dificuldade? A minha resposta é terrível, Pascoal. Porque a gente não quer ainda. Só por isso. Porque nada nos impede. Você concorda? Concordo. Nada. Nenhuma força nos impede. Não há força capaz no universo de nos impedir de intimamente dar um passo. Porque intimamente nós somos, é o nosso espaço. Né? É claro que eu não vou conseguir dar um salto e começar a agir como Cristo, evidente. Na natureza, a natureza não dá saltos, como nós sabemos. Mas querer ir naquela direção, o que é capaz nesse universo de me impedir? De querer, não de ir. Porque pode ser que eu tenha assimilado tantos pesos dentro de mim que eu não consiga ir, eu não consiga dar um passo. Mas eu estou falando que nada me impede de querer dar este passo. E querendo, eu terei meios de me livrar de todos os pesos, de todas as situações que me prendem, de toda a minha ignorância, de tudo que me impede momentaneamente. Eu terei condições, porque a gente não pode esquecer. Vamos ver se você concorda.
talvez a gente possa dizer que a maior força do universo chama-se a vontade divina. Tá certo? Vontade, sim. A vontade divina acontece, pronto. Tá certo? Não há força contrária à vontade divina. Muito bem. A obra-prima do Pai somos nós, os filhos deste Pai. E como o filho de peixe é peixe, nós temos dentro de nós a centelha do Pai. Nós temos, como diz por aqui, né, o sangue desta família divina. Por isso que é a partir desse ponto que eu não concordo que sejamos inferiores. O material de que nós fomos feitos é do Senhor. Então é um material extremamente nobre. Muito bem. E o Pai, olha só que interessante, aonde eu vou chegar, nos deu a vontade também, não é? Sim. E essa vontade também é poderosa. Ela não é, evidentemente, jamais será tão poderosa quanto a do Pai, porque ele é insuperável. Mas a minha vontade é a força mais poderosa dentro do âmbito dentro do meu âmbito, dentro do meu universo interior. O que vai acontecer comigo? O que eu quiser. Respeitando, evidentemente, a liberdade que a bondade divina, que a vontade divina me oferece e oferece aos homens. Né? Evidentemente que nós não estamos falando aqui de liberdade absoluta, que para os filhos de Deus não existe. Tá? Mas dentro de mim, esse âmbito gigante de liberdade que eu tenho dentro, que todos nós temos dentro de cada um de nós, impera a nossa vontade. E a nossa vontade é a força mais poderosa do meu mundo íntimo. Se eu não faço, é porque não quero. Por isso que essa resposta é terrível. E eu acho que ela vem, ela está coerente com a 909. Quando os espíritos dizem, quando Kardec pergunta se nós somos capazes de vencer todas as nossas dificuldades, a resposta é sim, com bem menos esforço do que a gente imagina. Por isso que ela é terrível. Porque ela nos expõe totalmente. Você colocou alguns aspectos, principalmente com relação ao sentimento, né? Que o sentimento é que determina os nossos caminhos, ainda no ponto que nós estamos, a força maior dentro de nós, né? Ainda é. Ainda, é. E eu acredito que nós criamos dentro de nós ilusões e nos apegamos a elas, né? Foi o que você comentou, inclusive, das crenças, né? Sim. Então, junto com as crenças, nós criamos outros aspectos e voltado principalmente à vida material. Sim. Então, eu acredito que é aí que Kardec coloca o espiritismo contrapondo toda a visão materialista, né? Que é a nossa liberdade da sensação para chegar no sentimento e nos sentimentos mais elevados. Perfeito. Eu acho que Perfeito. Veja, quando a gente percebe que Kardec combate poderosamente o materialismo, né? Num primeiro momento, a gente pensa que ele está combatendo a ideia do materialismo, apenas. Aquela corrente de ideias, né, materialista que entende que não há, que a matéria é tudo, né, que não há o espírito. Né? Mas eu acho que é muito mais profundo esse combate que ele está fazendo. Porque esse materialismo, ele está incrustado dentro de cada um de nós. Quer ver quando? Quer ver quando? Um dos princípios da doutrina espírita é que nós somos imortais, certo? Sim. Uma das questões que ele coloca. Muito bem. Essa questão, ela me parece básica, tanto que é um princípio, tá certo? Um princípio básico. E ela é um dos alicerces de todo o edifício fantástico que o Espiritismo nos trouxe.
Mas eu estou encarnado há 55 anos. É bastante tempo. Isso cria automaticamente um conjunto de condicionamentos brutal. Tá certo? Tanto é que, se eu desencarnar daqui a pouquinho, eu vou agir como se eu tivesse corpo. Certamente. Vou ter fome, uma série de coisas. Por quê? Porque há 55 anos eu estou, muitas vezes, eu estou generalizando de novo, muitas vezes inconsciente de quem eu sou de verdade. Um ser numa experiência temporária encarnado. Apenas isso. Ou seja, eu não sou o meu corpo. Quando eu digo que meu braço está doendo, está errado. Quem está doendo é o braço do meu corpo. O meu braço, se é que eu tenho algum, né, como espírito, né, não dói. Então, veja, é claro que essa experiência, por ela ser longa e ela ser muito imersiva, né, porque nós estamos profundamente imersos na carne, ela condiciona, ela molda a forma como eu vejo e penso. Mas Kardec, com a questão da imortalidade, o Cristo, né, Kardec, ele veio falar assim, calma, filha, calma. Saia um pouco de si. Você está usando uma roupa, mas você não é a roupa. Tanto que ela pode se estragar, ela pode rasgar, ela pode... Não tem grandes problemas. Essa roupa tem uma única utilidade. E essa utilidade, ela tem uma importância, evidentemente, mas assim, não tê-la não é uma tragédia. Porque tem um monte de roupa à sua disposição. Então, veja, essa coisa tão simples, tão pouco considerada, tão pouco estudada, chamado base, sou imortal, como eu não olho para isso, como nós não olhamos para isso, eu mantenho viva uma crença de que a vida encarnada é tudo. Tudo. Tanto que morrer é uma tragédia para os espíritas. E essa conversinha que a gente ouve, ai não, eu não quero morrer porque eu não sei o que eu vou encontrar lá. Balela. Ah, eu não quero morrer porque eu não sei como vai ser a transição. Você nem vai perceber. Fica calmo. Nós já fomos informados, os espíritos vêm nos dizer que eles nem sabem que morreram. Então não deve doer, né? Eu não devo nem perceber. Eu falo para alguns amigos, gente, se você olhar no espelho e não ver nada, você já desencarnou. É simples assim. Tá certo? Se você tem alguma dúvida, olha no espelho. Só. Bem, então, né, salvo as brincadeiras, nós estamos essa crença de eu sou o meu corpo, eu sou isso, e eu vivo tudo, isso aqui é tudo. Essa crença, ela causa tantas lágrimas, tantas dores, tantos medos, que se a gente mexer aqui, talvez a gente desmorone o conjunto de crenças limitantes e terríveis que vem baseado nesta. Nós ainda não incorporamos a questão do que significa ser imortal. Ser imortal não é só ter muitas reencarnações. Ser imortal não é viver para sempre apenas. É muito mais do que isso. É muito mais importante do que isso. E o fato da gente não ressignificar essa questão nos faz sofrer demais. Porque se alguém desencarna, eu nunca mais vou ver essa pessoa. Mentira! Mentira! Ilusão, como você disse. Ah, o espírita não fala assim, mas pensa. Mas sente. Se não pensa, sente. Por isso chora, por isso sofre. Eu não estou falando que a gente não pode chorar em velório. Não estou falando nada disso. Mas existem dores e dores. Né? E quando a dor da saudade, poxa, a dor da separação, são dores absolutamente tranquilas.
perto da dor de uma crença que me diz: eu nunca mais vou ver tal pessoa. Eu não tenho certeza se eu vou vê-la um dia. Ou seja, a crença está me escravizando. É sobre isso. Então, o materialismo está dentro de todos nós, ainda. E ele precisa. A gente pensa, não tem mais materialismo no mundo, o comunismo não está em alta, né? Tal, Marx não é tão mais estudado, então está tudo bem. Não tem nada bem. Porque se o materialismo não está no mundo, ele está ainda dentro de nós, nesses efeitos extremamente perniciosos. Extremamente perniciosos. Né? Nós precisamos nos enxergar espíritos. E você sabe que no centro espírita a gente tem algumas palavras muito perigosas. A gente fala assim, então, quem que se comunicou? A entidade se comunicou. Não é nem mais uma pessoa, Pascoal, é uma entidade. O espírito se comunicou, não, desculpa, não é um espírito, é uma pessoa. Ela tem nome, ela sente. Porque o espírito virou uma entidade fantasmagórica, né, rarefeita, que assim, a gente olha para um Bezerra e acha que ele não tem sentimento, só porque ele é equilibrado. Tá certo? Então, assim, vivemos ilusões. Baseado nessas crenças infantis, que foram muito úteis na infância espiritual ou mental que a gente teve, mas que a gente precisa largar para trás, porque elas estão hoje nos fazendo sofrer... não vou falar desnecessariamente, mas poderia ser evitada. Tanto que, se você pensar, se as suas aflições, se as suas dores, elas são causadas, em sua maioria, pelas causas atuais, os resgates são pouquíssimos. As expiações são pouquíssimas, porque a bondade divina sabe que a gente aguenta pouco. Então, veja, o texto já diz, a nossa dívida é 1/100ª parte da nossa dívida é cobrada. Você vê como a gente é fraquinho. Se o pai nos cobrar 100%, a gente morre agora. Tá certo? Então, ele cobra só 1/100ª parte em prestações ainda. Né? Por quê? Porque a gente está preso ainda em crenças que a gente precisa ter consciência delas e brigar com elas num plano de trabalho, de autoeducação, que vai se dar aí ao longo do tempo, auxiliado imensamente, profundamente pelo amor do Pai. Muito bom mesmo. Gostei muito da maneira como você colocou. É bastante interessante essa linha de raciocínio, nos faz pensar e abre mais a nossa mente, o nosso sentimento para esticarmos esse braço aí e apanharmos, né? Apanhar isso, eba, né? Olha, se fique à vontade para colocar algum reparo em algumas questões que eu coloquei. Não, absolutamente. Evidentemente, a gente não erra com facilidade, né? Todos nós, mas as reflexões foram muito importantes e isso é que é válido para pensarmos, para analisarmos como é que nós estamos nos comportando, porque esse é o nosso objetivo, é nos aprimorar. O que eu só sinto muito é que o nosso tempo acabou. Então, eu gostaria de ficar conversando mais com você. Mas vamos ter oportunidade. Com certeza, tá bom? eu fico à disposição. Eu só peço licença a você para fazer um convite ao nosso pessoal, que amanhã nós vamos ter o Roberto Watanabe. O Roberto Watanabe é o presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Fantástico. É um amigo nosso, uma pessoa maravilhosa, filósofo, e ele vai falar sobre o livre-arbítrio e a liberdade. Puxa, então, tem tantas encrencas, né, nesses dois conceitos, ele vai ajudar muito, né, Pascoal? Ainda mais como filósofo, né? Vai ajudar a gente a pensar. Fantástico. E o Roberto é uma pessoa fantástica. Então, convido a todos para estarem conosco amanhã, no mesmo horário. Perfeito. E devolvo a palavra a você para a nossa saudação final. Receba o meu abraço fraternal, virtual, né? Obrigado. Não sei quando nós vamos poder estar juntos de novo. Espero que seja em breve. Mas fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso agradecimento para você. Olha, eu agradeço muito. Esse espaço é uma oportunidade
como a gente estava falando antes, de fazer uma autorreflexão, né? Em voz alta, onde todos possam me ouvir e pensar e questionar e colocar reparo e propor melhorias nessa forma de pensar. Eu sou extremamente aberto a essas questões. Eu agradeço muito essa oportunidade. Para mim é uma honra, de fato. Se isso serviu milimetricamente a alguém, eu já vou ficar contente. Para mim, eu tive a oportunidade de repassar essa questão numa das atividades de autoaprendizado, onde eu estou falando para mim mesmo o que eu entendo ser aquilo que me libertará. Então, eu agradeço demais também por isso. Que todo mundo sinta a luz do Mestre. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e que Deus permaneça em nossos corações. Que assim seja. Obrigado.